muitos. Né? Isso é uma coisa interessante, assim, a menina de Sergipe, eu acho que a gente tem mais de 10 ou 15 que foram e que depois viraram diretores e que tiveram uma importância extremamente grande. A questão dos manuais, a valorização dos arquivos, dos arquivos, né? Quer dizer, a valorização da própria história dos arquivos como sendo fundamental, a questão do projeto MAPA, né? A relevância de você levantar a história administrativa, a revista Acervo, a presença da temática arquivística e a sua participação na discussão de patrimônio. É nesse momento que se consolida, inclusive, uma relevância da questão do documento arquivístico com patrimônio, porque até esse momento não tinha não, gente. Você considerava patrimônio mesmo, era o patrimônio edificado e o patrimônio museológico e o patrimônio bibliográfico, por causa da Biblioteca Nacional, que tinha um peso enorme. Eu acho que patrimônio arquivístico, de certa forma, a ideia mas a relevância disso já antes, quando em várias discussões, inclusive de patrimônio na década de 80, a Celina faz questão de participar, de estar presente, de mandar gente e de se discutir como os arquivos eram isso. A questão do corpo de funcionários da casa e a questão dos recolhimentos. Né? O Arquivo Nacional faz grandes recolhimentos relevantes, recolhimentos que ensinaram muito ao Arquivo Nacional, inclusive criaram uma metodologia de recolhimento, né? Que depois o CONARP foi inclusive assumir e dar como texto. Bem, a década termina com um momento de grande... há uma interrupção desse processo e um atraso brutal. Né? A Celina, por razões pessoais e políticas, ela não queria passar, não queria estar na administração quando o Collor ganha a eleição. E aí, antes do Collor assumir, ela pede exoneração, prepara seu relatório de gestão, faz entrega. E a gente já teve um problema seríssimo no arquivo, que eu acho que talvez as pessoas não tenham a dimensão disso. A instituição ficou mais de um ano sem diretor. Uma instituição mais de um ano sem diretor é um país sem presidente, é um anal sem rumo. É um anal sem rumo, é uma coisa complicada. Né? A Tereza Susiquim de Rocha substituía Celina. Não sei se ela foi diretora interina, não tenho. Chegou a ser nomeada como diretora interina? Como diretor interino? Então foi um dos casos de diretor interino, porque não há diretores interinos, há muito poucos diretores interinos no arquivo. Então eu acho que ela deve ter sido a última. Porque a Maria Isabel, por exemplo, não foi diretora interina, foi substituto de diretor. E era muito complicado, porque independente de qualquer coisa, eu acho que para qualquer pessoa, eu acho que a Tereza tinha grandes qualidades, mas não era exatamente uma pessoa da área, mas independente, mesmo que fosse naquela situação, podia se fazer quase nada, porque você fica numa situação assim, você não sabe se você faz um plano para amanhã, porque você pode estar sendo exonerada hoje. Então há um mínimo de visibilidade no futuro que você tem que ter para você administrar. Se eu não vejo o futuro, não tenho ideia de quanto vai durar esse futuro, eu vou ter muito medo de fazer qualquer coisa, eu não posso fazer nada. E numa conjuntura terrível, em que os cortes de dinheiro foram brutais, né? O Arquivo Nacional deixou de pagar o Conselho Internacional, que era uma coisa que a Celina prezava muitíssimo, suspendeu-se todas as assinaturas das revistas, a gente ficou completamente isolado. Na época havia discussão da equipe do Collor, eu me lembro de discussões completamente loucas, porque o arquivo tinha que gerar dinheiro, então assim, o que a gente vende? Então eles queriam que a gente vendesse informação. Depois a gente dizia, não pode vender informação, a informação é do povo, então como é que eu faço o povo pagar por uma coisa que é dele? Não é possível.
chegou a um ponto que diz, então vamos cobrar estacionamento. Gente, era uma coisa, absolutamente não se tem ideia do que era isso. E depois a gente fica com a direção da Maria Alice Barroso, que era uma pessoa que assumia uma transitoriedade, quer dizer, o compromisso não era com a instituição. Ela não tinha um compromisso com a instituição. Ela tinha um compromisso com o ministro dela, com o Jarbas Passarinho. E aí era muito complicado, porque você acaba sendo... Ela fica 2 anos e pouco. Né? E aí é uma coisa muito complicada. Então, completamente sem recursos, uma situação assim, o Arquivo Nacional vai atravessar um bom tempo, com atraso na biblioteca, né? A gente perde todas as assinaturas, todas as coisas. Saída de quadros, as pessoas vão indo embora, todo mundo que pode, que é convidado para algum lugar vai. Quer dizer, não ficou só quem não era convidado, não. As pessoas também eram convidadas, algumas. Não era nem meu caso, porque eu nunca era convidado, porque as pessoas achavam que eu era tão identificado com o Arquivo Nacional que eu nunca fui convidado para nada. Uma vez eu fui convidado para fazer parte de um concurso, aí quando eu fui no concurso, eu era da banca, eu falei, gente, não era para eu estar na banca, eu queria fazer um concurso. O concurso ganhava 10 vezes o que eu ganhava no arquivo, etc. E como é que me convidam para a banca? Assim, mas não, mas você... Mas, de fato, um grupo grande, mesmo podendo receber convite, se identificava muito com o arquivo e, por circunstâncias outras, de alguma maneira, conseguiu mexer no seu orçamento e sobreviver a uma época de muitos problemas de trabalho e ausência completa de recursos, né? Inclusive salariais. A gente ficou péssimo salarialmente falando, com uma situação gravíssima. Não houve avanço nas obras de ocupação da sede e houve essa interrupção. O que eu vou terminar já dizendo para vocês é o seguinte, sem fazer nenhuma analogia, mas todo atraso, toda vez que se interrompe um processo, a retomada não é igual. Há um atraso imenso e esse atraso não é zerado. Né? Não é que a gente não faça esforço, não é que a gente não volte, não é que a gente não possa melhorar, não é isso, não estou dizendo isso, não sou determinista no sentido de que nunca vai ter solução. Mas o preço que se paga é muito grande. É muito grande. Porque se interrompe um processo e quando se vai voltar, andou muito nos outros lados. Né? Só uma coisa assim mínima, só para vocês terem uma ideia, vou falar uma coisa bem concreta que eu tenho com esse contato suficiente. Nós teríamos sido um país importante para participar da primeira discussão da criação das sedes. E nós tínhamos acabado de fazer o Guia de África, coisa que a França ficou 35 anos para fazer, nós fizemos em 7 meses. Né? A Itália ficou quase 30 anos, Portugal ficou mais de 20 anos para fazer em 5 instituições, a gente fez no Brasil inteiro, etc. Né? Logo depois aí, Celina já tinha saído, mas a gente tinha sido convidado para ser o relator da Citra em Dresden, e eu fui para Dresden e representando o Arquivo Nacional, porque ninguém mais podia ir, as pessoas não podiam ir e tal, e eu acabei indo, como eu era a pessoa que tinha secretariado o guia, acabei indo. E eu me lembro assim, das pessoas o tempo todo perguntavam assim, vocês fizeram isso, que legal, que fantástico, tantos arquivos, o que vocês vão fazer agora? E eu dizia assim, acho que nada, não podemos, não sabemos o que nós vamos fazer. Porque a gente não tinha um tostão, a gente não sabia, a gente não tinha direção, a gente estava completamente perdido. Resultado, a gente ficou à margem do processo, né? A gente ficou completamente à margem do processo,
A primeira norma, por exemplo, ela não teve nenhuma divulgação no Brasil, porque as discussões eram feitas fundamentalmente com os membros do Conselho Internacional de Arquivos, né? E nós nessa época nem estávamos pagando. Nós até recebemos alguma informação, mas era de uma maneira muito, né, paralela e acidental, porque a gente já não estava mais podendo participar. Então, o preço da interrupção do processo é um atraso, é um hiato, né? E é um hiato que depois custa muito a ser levantado. E a outra coisa também que é terrível de se dizer, e eu acho que eu posso dizer um pouco porque a idade me permite essa dimensão, talvez Célia possa também dizer comigo, é que destrói-se muito rápido o que se demora muito tempo para ser construído. Construção de qualquer coisa é muito demorada. A destruição é muito rápida. Então, o que eu posso dizer na ideia dos meninos eu vi é: tenham muito cuidado, vocês que são jovens, porque a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade pela construção e também a responsabilidade pela destruição. Isso é algo que socialmente a gente tem responsabilidade para sempre. Então, obrigado. Obrigada, Vitor. Eu vou fazer só dois comentários muito breves para passar a palavra para o Zé. Dois esquecimentos meus, assim, desculpáveis, né? Que também foram muito importantes na história do CPDOC, a minha trajetória, enfim. Nessa minha revisita aí, eu esqueci de citar Maria Amélia Guimarães, quer dizer, ela foi nossa consultora o tempo todo, né? Aquela tal metodologia de arquivos privados que eu falei foi feita com a consultoria da Maria Amélia o tempo todo. Ela é uma figura fundamental. E a AB, né? Aqui eu estive ligada o tempo todo também, trabalhei na AB todo o tempo, era aberta para os profissionais que trabalhavam com arquivo, independentes de ser ou não arquivista, e nós tínhamos, enfim, congressos e reuniões o tempo todo, né? A AB, inclusive, funcionava dentro da fundação, e a sede dela dentro da fundação. Então, a gente tinha um contato muito grande, né? E só uma observaçãozinha que eu queria fazer, que não faz parte da tua fala, mas eu me senti assim, com vontade de... Eu acho que com todo esse lapso que você fala, essa interrupção que é verdadeira e que é dolorosa, eu sinto a gestão do Jaime, ao menos nos 10 primeiros anos, como uma retomada desse trabalho da gente, né? Quer dizer, o CONARC custa engrenar, com certeza, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É a mesma coisa, se a gente conseguir retomar um projeto que foi interrompido 2 anos atrás aqui, vai dar uma demorada grande de engrenar de novo, né? Mas eu acho que você sente que teve sobretudo com relação à sede, né? Quer dizer, que Celina foi fundamental, mas que ela não conseguiu, coitada, no tempo dela, fazer a transferência. Isso, né? Eu ensinar a CONARC e tal, quer dizer, foi fundamental. É isso, a nossa revisita à história do arquivo. Vou passar então para a Eliezer, para falar especificamente da profissão, né? Boa tarde a todos. Eu estou muito contente de estar aqui porque estou ao lado de 2 pessoas que acho que há 12 anos eu nunca imaginei que pudesse sentar ao lado deles, ou dessas pessoas. E me lembro de ficar estudando a tese da professora da Célia Costa e aprendi muito, e também do professor Vitor. E quando ingressei no Arquivo Nacional, vidrado naquelas oficinas de descrição e de paleografia, então estou muito contente de estar dividindo esse espaço aqui com eles. E o meu convite, eu fui convidado para estar nessa mesa, porque ela marca, dentro desse grande marco aí do aniversário do arquivo,
que no mês passado, no mês de julho, completaram 40 anos. Foram 40 anos de promulgação de uma lei federal, uma lei que tem o número de 6.546, de 4 de julho de 78. Esta lei ela tem um processo legislativo que é anterior a essa data, ou seja, tramitou no Congresso, e também depois dela, no mês de novembro deste mesmo ano, houve um decreto que trouxe uma regulamentação, praticamente uma cópia da lei. Reproduz muito a regulamentação da profissão. Tem um detalhe ou outro sobre carga horária para se conseguir técnico de arquivo, alguma coisa desse tipo. Mas 40 anos da profissão acho que é um marco importante, e esses 40 anos também, se a gente pensar em institucionalização do campo no Brasil, do campo de uma maneira maior, a gente está falando de um processo histórico super rico, não só para a profissão, mas para os cursos que surgiram, e também para uma realidade arquivística nacional, que tem bastante alteração, especialmente essas retratadas pela Célia Costa e pelo Vitor Fonseca. Agora, eu sou um egresso da graduação em arquivologia, egresso da graduação lá na UF, e logo assim, e eu lembro disso, que assim, eu lembro que eu estava pegando meu diploma na UF com um telegrama do Arquivo Nacional. E isso foi mesmo bem casado, mas também um outro acontecimento, logo que entrei no arquivo, foi ter ingressado no mestrado. Eu fui orientando da Odila, e ela até brigava comigo.